Sejam todos bem-vindos. Este é o canal Guerra Cultural. Eu vou falar hoje sobre um tema polêmico, porque a gente vai destituir um desses grandes ídolos da direita, principalmente a direita Olavete, né? E um desses ídolos, eu vou explicar, é o Mortimer Adler. No vídeo anterior eu falei sobre por que esse culto aos livros que se tem na direita brasileira não é uma alternativa intelectual viável, porque ela é muito deficiente. E a prova disso é o fato de que os Olavetes, muita gente, aluno do Olavo, eles tentaram iniciar a vida intelectual e morreram. Por quê? Porque não existe intelectual que não publica livro. Não dá para ser intelectual e não publicar livro. Então, a gente desse canal, a Renata, a gente tem uma perspectiva diferente, né? A gente não compra essa ideia de pegar livros e ficar lendo e dando listas de livros. E aí eu vou explicar por que lista de livro não é coisa séria para a pessoa que quer ter uma vida intelectual. Quando eu conheci o Mortimer Adler, foi por causa do Como Ler Livros, da editora Realizações, eu li por causa do Olavo, né? E é claro, eu estava na universidade pública, e aí, ao mesmo tempo que eu estava estudando lá o Mortimer Adler, eu já percebi uma estranheza em relação a duas coisas que eram vendidas, né, nesse meio. A de tipo que a forma como o pessoal lê livro na universidade é totalmente diferente da forma que seria a forma intelectual de verdade. E aí eu lembro que o Olavo falava sobre o fichamento, né? E as pessoas elas faziam uma crítica ferrenha ao fichamento e diziam que tipo assim, isso não é a forma correta de ler um livro. Você tem que ler de outra forma. Mas assim, ninguém nunca se questionou para que serve o fichamento, né? Ao menos dentro desse pessoal, Olavete, que fazia o COF. O fichamento ele tem como função você juntar as informações mais importantes. Não é para você fixar o conhecimento que está ali, mas é se você está escrevendo alguma coisa e você quer pesquisar rápido. Então, para isso que serve o fichamento. Então, aí eu notei uma questão. As pessoas elas não sabem para que serve fichamento, ou seja, elas não escrevem, elas não são escritoras. Eu posso fazer várias críticas aqui, tanto de um lado aos Olavetes, ao sistema universitário também. Porque o sistema universitário brasileiro ele não ensina ninguém a escrever. Mas eu não sei quem está menos errado na história, né? Porque de um lado uns dizem que o olavismo ele prometeu assim criar esses intelectuais, mas não prometeu ensinar ninguém a escrever. O que de fato aconteceu, ninguém aprendeu a escrever nada. E então a gente tem que ir à tese central dessa coisa. Se o problema está aí e a gente tem que ir ao centro da coisa. E o Olavo, eu não posso culpar o Olavo, porque o Olavo ele tinha que começar de algum lugar, né? E ele comprou essa ideia do Mortimer Adler e trouxe para a gente, meio que para tentar assim criar algo próprio fora da universidade, algo que fosse alternativo ao sistema. E o Mortimer Adler, a gente precisa lembrar a gente precisa lembrar quem foi o Mortimer Adler, né? O Mortimer Adler, como ele criou a coleção dos grandes livros e ele ressuscitou a enciclopédia britânica. Por que ele fez isso? Porque o Mortimer Adler, ele era amigo do Hutchins. O Hutchins, ele foi reitor da Universidade de Chicago. Foi o primeiro reitor da Universidade de Chicago, depois que os Rockefellers fizeram a universidade. E o Hutchins, ele tinha um interesse muito grande em ressuscitar a enciclopédia britânica, por quê? Porque ele queria criar um mercado editorial para fins políticos. E qual era esse fim político? Era baseado no quê? Na ideia que ele tinha de criar uma sociedade humanista, né, democrática. Mas aí, essa ideia ela tem muitas deficiências. Essas deficiências desse humanismo democrático, você quer ver essa tese ser destruída, você tem que ler o F.R. Leaves,
Ele escreve um livro sobre a ideia, a tese dos grandes livros. E, para trazer aqui de maneira resumida, né, o que é que tem de mais crítico nessa tese é a ideia de que as pessoas normais elas podem adquirir conhecimento universal simplesmente lendo os livros, né, os grandes livros. Então, o Mortimer Adler ele comprou essa ideia, ele foi a cabeça intelectual desse grande projeto de ressuscitar a Enciclopédia Britânica. E a Enciclopédia Britânica, na pessoa do Hutchins, né, ela usou de todo um aparato midiático, né, para vender essa ideia para os cidadãos comuns. Então, as pessoas eles vendiam aquelas coleções gigantescas como se fosse a quintessência assim, do conhecimento superior. E há notícias, né, de que tipo, as pessoas elas se endividavam no início do casamento para poder comprar a Enciclopédia Britânica e deixar elas penduradas na estante de casa. E no Brasil aconteceu a mesma coisa, né, porque foi trazido para o Brasil o Hutchins, eles contrataram o Antônio Calado, o escritor brasileiro, para trazer para o Brasil a Enciclopédia Britânica. E aqui virou a Enciclopédia Bassa. E no Brasil também tinha gente que comprava a Bassa era do preço de um Fusca na época, na década de 60. E muita gente se endividou porque comprou essa ideia, essa propaganda de que a versão de educação que a Enciclopédia Bassa dava era a quintessência do ensino humano superior. E essa é a ideia vendida pelo Mortimer Adler no livro Como Ler Livros. Assim. Você tem que ler Will Durant, você tem que ler Charles Darwin e mais de 100 livros para ter acesso ao conhecimento superior. Mas isso vai te tornar o quê? No máximo, vai te tornar uma pessoa frustrada, porque não conseguiu ler todos aqueles livros, mas não vai ser uma pessoa que adquiriu as ferramentas básicas para a vida intelectual. Porque as ferramentas básicas para a vida intelectual, eu sinto muito dizer, mas não é saber o que é um clássico, é saber escrever. E a gente, assim, que comprou essa ideia e levou até o final, descobriu que não é assim que você inicia a vida intelectual. Infelizmente não é. Você está sendo vítima de uma campanha de propaganda, talvez até uma vítima de uma operação de inteligência que aconteceu na geração anterior, na geração do Olavo, porque ele foi a geração que viu a Enciclopédia Bassa, viu aquela propaganda toda de conhecimento, e a gente também sofreu a mesma propaganda requentada, né? Mas eu creio que a gente não levou a total... Graças a Deus, a gente se livrou disso. Porque se não fosse assim, esse canal não teria surgido, a gente não estaria discutindo os temas que o pessoal, a grande parte das pessoas, sequer percebeu que existem essas questões. Era só isso que eu tinha para falar. Peço que se inscrevam, compartilhem os nossos vídeos e deem comentários para saber o que vocês estão pensando, tá bom? Um abraço.